Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 85 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem do ano passado, de 2019, que trata de termoquímica. Para a gente conseguir resolvê-la, a gente só precisa conhecer a lei de Hess, ou seja, a determinação, o processo de determinar o ΔH de uma reação química a partir de suas semi-reações. Então, a gente vai aplicar a lei de Hess quando queremos, por exemplo, determinar a reação entre A mais B formando C, e a gente tem reações intermediárias aqui, por exemplo, essas aqui, e a gente tem o ΔH, tem a variação padrão de entalpia aqui, dessas duas reações, e quer determinar o ΔH de uma terceira, que pode ser encontrada somando-se essas duas equações. Então, essa é a lei de Hess. Lembrando que, para eu poder somar essas duas equações, eu posso ter que multiplicar por algum número inteiro para encontrar uma quantidade que tenha na minha reação global. Eu posso ter que inverter os reagentes com os produtos. E quando isso acontecer, a gente vai, por exemplo, numa multiplicação dos coeficientes de uma equação química, por 2, a gente vai multiplicar também a variação de entalpia por 2, porque se 1 mol de álcool, quando queimado, libera tanto de energia, o dobro vai liberar o dobro. Então, os processos termoquímicos, se a gente dobra a quantidade, a gente dobra a variação da entalpia. E quando a gente inverter uma equação para, na soma, encontrar a equação de interesse, a gente vai ter que inverter o sinal de ΔH. Por quê? Porque se num sentido A formando B libera 10 de energia, no sentido contrário, B formando A, eu tenho que absorver 10 de energia. A diferença de energia entre eles é a mesma, então, toda vez que eu inverto o sentido de uma equação química, eu também inverto o sinal da sua variação de entalpia. Tranquilo? Então, lembrando dessas regrinhas, a gente consegue resolver essa questão aqui do Enem do ano passado. Então, vamos para ela. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, a primeira é a combustão da glicose e a segunda é a combustão do ácido lático. Então, tem aqui a reação de glicose com oxigênio formando CO2 e água e ácido lático com oxigênio formando CO2 e água. E aí o comando é: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque o quê? Libera ou absorve quanto de energia por mol de glicose. Então, a gente tem que pensar, que processo anaeróbico é esse? Bom, ele me falou aqui no enunciado que, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de O2. Anaeróbico significa sem oxigênio. Então, esse processo anaeróbico é justamente essa conversão aqui, da glicose em duas moléculas de ácido lático, que é o que acontece quando o músculo está sem oxigênio. Quando está sem oxigênio, em vez da glicose ser reagida diretamente com o oxigênio, ela é convertida em ácido lático. E aí está te perguntando por que esse processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente. E aí a gente vai ter que calcular quanto de energia ele libera ou absorve por mol de glicose. Ou seja, a gente quer saber o ΔH dessa reação de conversão da glicose em duas moléculas de ácido lático. Qual que é esse ΔH? É isso que ele quer saber. Esse aqui é o processo anaeróbico. Não vai ter oxigênio reagindo aqui com a glicose.
Para a gente encontrar qual que é esse ΔH, a gente vai ter que usar reações, as duas reações aqui, ó, de glicose e ácido lático, as duas reações de combustão dessas duas substâncias para chegar nessa reação global. Então, a reação global que a gente está procurando é essa aqui, ó, C6H12O6, que é a glicose, sendo convertida em duas moléculas do CH3, CHOH, COOH. Essa é a nossa reação global, que a gente quer calcular o ΔH. E para encontrar esse ΔH, a gente tem essas duas reações aqui, queima da glicose e queima do ácido lático. Vamos trabalhar nelas então para que, quando eu somá-las, elas deem a minha equação global. Começando pela equação da glicose, a gente já tem um mol de glicose do lado dos reagentes. Então, eu vou simplesmente copiar ela, porque a glicose já está pronta aqui. Então, eu tenho C6H12O6 mais 6O2, formando 6CO2 mais 6 águas. E o ΔH de combustão aqui é de menos 2.800. Para encontrar o ácido lático, esse cara aqui, no lado dos produtos, eu quero que ele seja um produto, então eu vou ter que inverter essa equação aqui. O que é reagente vira produto, o que é produto vira reagente. E, além disso, eu tenho que encontrar duas moléculas de ácido lático nos produtos. Então, além de inverter, eu vou multiplicar por 2 essa equação aqui. Então, os reagentes vão ser 2 vezes 3CO2, que é 6CO2, mais 2 vezes 3 águas, que são 6 águas, formando 2 vezes o ácido lático, mais 2 vezes 3O2, que são 6O2. E o ΔH de combustão aqui, a gente vai ter que trocar o sinal, então de menos vai para mais, e multiplicar por 2. De 1.344 vai para 2.688. Positivo. Quando eu somar essas duas equações, o que vai acontecer? Eu tenho 6CO2 do lado dos reagentes, 6CO2 do lado dos produtos. Corta, corta. 6O2 do lado dos reagentes, 6O2 do lado dos produtos. Corta, corta. 6H2O produto, 6H2O reagente. Corta, corta. Portanto, a gente fica com C6H12O6 formando 2 CH3CHOH, que é o ácido lático. E o ΔH padrão aqui, o ΔH resultante, é menos 2.800 mais 2.688, que é menos 112 kJ. Então, esse aqui é o ΔH da minha reação de transformação de 1 mol de glicose em 2 mols de ácido lático. Então, esse processo anaeróbico ele é menos vantajoso energeticamente porque ele libera, ΔH negativo significa que está liberando uma certa quantidade de energia, então ele libera 112 kJ por mol de glicose. Faz sentido ser 1 mol de glicose porque a gente fez a conta com 1 mol de glicose. Então, essa é a nossa resposta, libera 112 kJ. Eu poderia escrever esse aqui kJ por mol de glicose, que corresponde então à resposta correta, letra A. Então, pessoal, nessa questão a gente tinha que saber fazer a lei de Hess, que é somar equações químicas parciais para se encontrar a equação que você quer, e aí trabalhar nelas antes, invertendo, multiplicando, dividindo por algum número, e fazendo a mesma coisa com os valores de ΔH para encontrar o seu ΔH final aqui depois da soma. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e eu espero vocês aqui. Até lá e tchau, tchau!